Nós vamos começar sobre louvor e adoração. Já é um estudo que eu tenho guardado já tem um tempo, e nós vamos estudar eles a partir, sem ser essa terça que vem, na próxima, nós vamos começar a estudar sobre louvor e adoração, umas 4 ou 5 aulas. Amém? Amém. Hoje nós vamos estudar sobre pecados da língua e mundanismo. Patência para examinar o nosso próprio coração e para poder, ó Deus, fazer a tua vontade da melhor forma possível, no nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Existe um texto que está em Tiago, capítulo 3. Quem está com a Bíblia aí pode abrir lá para mim, fazendo um favor. Tiago, capítulo 3. Quem achar primeiro? Da língua aí. O versículo. Fala da língua. Pode ver onde que começa aí para mim. Ora, assim como os freios na boca dos cavalos. Qual que é o versículo? 3. Qual versículo? Capítulo 3, versículo 3. Isso, pode ler para mim a partir do 1 aí, Gabriel. Bem alto. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês nesses, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça em falar, tal homem é perfeito, sendo capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freio na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria das grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é como um fogo, é um mundo de iniquidade, colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Tá bom. O que Tiago está falando? Que a língua, e não é a língua o membro, a língua no sentido da capacidade que você tem de falar, de se comunicar. A Bíblia diz que quem controla a sua língua é perfeito. A Bíblia diz: o sábio permanece calado e o tolo, quando fala, fala da sua própria loucura. Então, a Bíblia diz que é melhor ouvir ou falar. Então, esse é um grande problema. Por quê? As guerras, as brigas, as contendas, todas essas batalhas que acontecem nos relacionamentos, vêm da onde? Do nosso falar, do nosso coração, que vai para a nossa boca e nós falamos. E através disso, porque quando nós pensamos em pecados da língua, o que nós pensamos? Fofoca. Só que não é só fofoca. Fofoca é um. Mas você pode difamar, você pode ofender, você pode fazer uma série de coisas com a sua língua. E a Bíblia, Tiago está dizendo pela revelação do Senhor, que uma pequena fagulha pode destruir uma floresta inteira. E uma pequena linguinha, uma conversa mal falada do jeito errado, pode também gerar um problema grave. Então nós temos que aprender uma coisa, todos nós temos que aprender uma coisa, sobre dominarmos o que nós falamos. De você não ser ou não permitir que Satanás use a sua boca. A Bíblia fala: como é que pode da mesma fonte sair o doce e o amargo? Como é que uma pessoa que está louvando a Deus, adorando a Deus, falando de Deus, que é o doce, ao mesmo tempo, daquela mesma boca pode sair palavras blasfêmias, palavras... Lembra de Isaías, quando Isaías tem uma experiência com o Senhor, lá em Isaías 6? Aí ele fala que, olha, no ano da morte do rei Uzias eu vi o Senhor, a sua glória encheu a casa e tal. Aí ele fala: ai de mim, porque sou pecador e habito no meio de um povo de lábios impuros. Qual era o pecado de Isaías? Ele já era profeta. A Bíblia diz que o querubim pegou o tenaz, uma brasa do altar, e veio e tocou
nos seus lábios. Então, para você ver como que nós temos que ter um entendimento sobre essa questão da nossa língua, do que nós falamos, entendeu? Porque o Isaías, que já era um grande homem de Deus, quem lê o livro de Isaías sabe que ele foi um grande homem de Deus, ele tem um problema com a língua. E vem lá Atenas com brasa tirada do altar, toca na boca de Isaías e ele é liberto, curado. Então nós precisamos parar e entender. Todos nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente fala. A Bíblia diz que tem 3 coisas que não voltam para trás: flecha lançada, pedra jogada e palavra falada. Eu tenho uma tese, 1 Júlio 1:1, que só tem 3 pessoas que falam a verdade de verdade, nua e crua: criança, bêbado e gente com raiva. Gente com raiva fala, porque quando você não está com raiva, você pensa para falar, isso vai ofender, não vai ofender, mas com raiva, gente com raiva fala a verdade muito crua. Bêbado fala também, porque ele toma um álcool, e o álcool é inibidor dessa parte frontal do cérebro, que é a sua capacidade de raciocinar, de pensar, de argumentar. Então bêbado também fala a verdade, porque ele está bêbado, ele está sem trava. E criança, que é pura, ingênua, não pondera. Então às vezes é aquela história, certas palavras destroem famílias, certas palavras destroem igrejas, certas palavras podem fazer coisas que só você não imagina. Por exemplo, quantas histórias nós já conhecemos e quantas histórias nós já ouvimos de situações e circunstâncias que destruíram situações, famílias, igrejas e tantas coisas. Por quê? A língua. Então nós precisamos entender que temos que vigiar. Tem uma passagem, eu acho que é nos Salmos, fala para Deus colocar um cadeado na nossa boca. Felizes são aquelas pessoas introvertidas, melancólicas e fleumáticas que não falam muito, porque no muito falar há pecados. Então se a gente falasse menos, falasse pouco, seria muito melhor para nós. Mas ser humano, como eu sempre falo para minha esposa, né, ela fala, fulano falou, falou porque tem boca. Ser humano fala, irmãos, mas nós temos que buscar o aperfeiçoamento em Deus, e o aperfeiçoamento em Deus passa pelo controle da nossa boca. A Bíblia está dizendo que se nós aprendermos a dominar a nossa boca, nós alcançaremos a perfeição. De tão sério que é isso. Se nós aprendermos a cuidar da nossa língua, da nossa boca, nós vamos alcançar a perfeição. Porque até um tolo, quando se cala, passa por sábio. Tamanho é o poder do silêncio, e tamanho é o poder das palavras que são ditas na hora certa. Quando a Bíblia diz assim, que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola derruba com as mãos, o que Deus está dizendo ali, pastor? Que uma mulher sábia é uma mulher que sabe quando falar, ela sabe o que falar. E uma mulher sábia que sabe quando falar e o que falar, ela edifica a casa dela. E uma mulher que não sabe o que falar e nem a hora de falar, ela derruba a casa dela. Nós precisamos entender isso, e o tema do nosso estudo hoje é isso: pecados da língua. Então vamos lá. Quando nós pensamos em pecados intocáveis ou aceitáveis, invariavelmente a pessoa revira os olhos e responde: coisas como a fofoca. Imagina, parece que esse é o primeiro pecado que o cristão vem à mente quando fala da língua, o que nos leva a concluir que se trata de uma prática predominante entre nós, que continuamos a tagarelar na nossa vida. Mas, por exemplo, murmuração é um pecado da língua, ou não? Ingratidão, muitas coisas que se passam, a gente acaba falando. Então o pecado da língua ele é mais amplo do que simplesmente uma pessoa curiosa que gosta de falar da vida dos outros. Então, no entanto, por mais difundida que seja a prática da fofoca,
e ela está longe de ser o único pecado da língua, haja vista que dos sites mais procurados na internet são os sites de fofoca. O ser humano gosta de saber das histórias, o ser humano gosta, né, de conhecer, a curiosidade, né, de saber o que está acontecendo e de comentar o que está acontecendo. Então o ser humano tem esse perfil de gostar de saber o que está acontecendo. Então nessa categoria devemos também incluir a mentira. É um pecado da língua? É. A pessoa está mentindo, mente com o quê? Com a boca. A difamação, falando mal dos outros, as críticas, mesmo quando verdadeiras, porque é aquela história. Quando que a crítica não é ruim? Tem uma situação só que uma crítica não é ruim. Porque você pode usar aquela frase assim, não, eu quero fazer uma crítica construtiva. Irmão, só tem essa frase da crítica, ela só não é, a crítica só não é ruim quando você, junto com a crítica, tem a disposição de ajudar. Eu me lembro quando eu estava fazendo faculdade, nós tínhamos a introdução à psicologia e nós tínhamos uma tarefa lá. A professora, ela falou para todo mundo, tinha que fazer uma crítica para todo mundo. Uma crítica e um elogio. Você tinha que falar uma coisa boa, você podia falar o que você quisesse da pessoa de bom, e você tinha que falar uma crítica de algo que não era bom. Mas embaixo você tinha que pôr assim, o que eu farei para ajudar esta pessoa a mudar? Porque se você fizer uma crítica pela crítica, só pela crítica, ela também não é boa. Criticar sem fazer nada para resolver, então não faça. Se você fizer uma crítica e não vai fazer absolutamente nada, a crítica também é um pecado. Pastor, mas eu estou falando a verdade. Não é esse o ponto. É o fato se você vai fazer a crítica e se você vai contribuir. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui hipotético. O louvor não está bom. Tá bom, o que você vai fazer? Você vai tocar? Você vai cantar? Você vai se comprometer? Eu acho que a mesa não está boa. Tá bom, o que você vai fazer? Os vídeos que estão sendo gravados não estão bons. O que você vai fazer? Se você não vai fazer nada, então criticar só pela crítica não é bom. Também é pecado, mesmo sendo verdade. Então, se você não vai fazer nada para ajudar a pessoa, se você não vai fazer nada, então não fale. Por quê? Porque você vai causar dores, tristezas, machucados no coração das pessoas, simplesmente porque você quer expor o seu ponto de vista, sendo que você não está envolvido e nem disposto a contribuir. Mas aí, por exemplo, se a pessoa não critica, faz a crítica, nunca vai melhorar. Mas esse é o problema. Se você faz a crítica só pela crítica, por exemplo, não resolve. Você citou o louvor. Vamos supor que eu acho que o louvor não está bom. Mas eu não sei cantar, não sou cantor, não sei mexer com nada de louvor. Mas se eu não falar, se eles nunca ficar sabendo que eles não estão bem, eles vão continuar. A pessoa sabe quando não está bom. Porque se não tiver crítica, ele não vai mudar. Não, o problema não é isso. O problema é o quanto eu estou disposto. Porque, por exemplo, vamos pôr em tese que a intenção de fato é melhorar. O desejo lá do fundo é melhorar. O problema é que muitas das vezes a crítica não tem a pessoa está só expondo o ponto de vista dela acerca do assunto, mas ela na verdade não está disposta a fazer nada. Suponhamos que você tocasse e cantasse, entendeu? Se eu não sei cantar e não sei tocar, beleza, eu estou realmente interessado na melhora, então eu posso fazer uma crítica. Mas tem, por exemplo, gente que faz a crítica, toca, canta, sapateia e dança e também não faz nada. Então a gente precisa pensar quando a gente vai falar certas coisas, porque se você não vai fazer absolutamente nada, então é melhor às vezes não falar, não criticar. As palavras grosseiras, grosseria é pecado? Palavras grossas? Sim. Insultos, sarcasmo,
gente que gosta de falar com um tom de zombaria, de ironia, zoando. Então, piadinha, né? Tem certas piadas com o nome de Deus. Nunca leram lá o santificado seja o vosso nome? Santificado seja o nome de Deus na nossa boca. Só para você ter uma ideia, os escribas, quando eles escreviam o nome de Deus, eles mudavam a caneta. Aí eles saíam, ia lá, tomava banho, trocava de roupa e voltava. Só para escrever o nome de Deus. E as pessoas às vezes falam do nome de Deus assim, como se fosse uma bala. Então, na verdade, temos que afirmar de qualquer conversa, temos de afirmar que qualquer conversa que humilhe alguém, seja a pessoa de quem ou com quem estamos falando, é pecado da língua. Por exemplo, você vai falar uma coisa que vai humilhar, que vai destruir, que vai denegrir, é pecado. Mesmo que seja brincadeira, aquela história da brincadeira para jogar o boi dentro d'água, né? Brincadeira de verdade. É a brincadeira de verdade, porque tem muita gente que fala a verdade em tom de brincadeira, mas irmão, se você está falando, e o que você está falando não vai edificar, não vai contribuir, então não adianta. Você acaba pecando. A Bíblia está repleta de advertência contra os pecados da língua. Só o livro de Provérbios contém cerca de 60 dessas advertências. Provérbios é um livro de sabedoria, Salomão escreve. E se você ler Provérbios, você vai ver que Deus está sempre fazendo advertências sobre sabedoria prática do dia a dia, de você tomar cuidado com a sua boca, de você tomar cuidado com o que você fala. Jesus avisou que prestaremos contas de cada palavra inútil que proferimos. Mateus 12, 36. Uma pessoa abre para mim. Mateus 12, 36. Bora. Digo-vos que a toda palavra frívola que proferirem os homens dela darão conta no dia do juízo. Todas as tuas palavras frívolas você vai prestar conta no dia do juízo. Então, nossa pastor, então Deus vai pedir conta do que eu falei? Está escrito na Bíblia. Toda palavra frívola, palavras que são ditas sem nenhum tipo de compromisso, com nenhum tipo de... Então a gente precisa pensar, irmãos, se a gente pensar muito nessa aula, a gente muda, todos nós. A gente adota uma postura de tomar cuidado com a nossa boca, do que nós falamos. Porque Deus vai pedir conta das nossas palavras no dia do juízo. E não nos esqueçamos do conhecido texto de João 3, de Tiago 3, que nós acabamos de ler, que a Gabriele leu, que fala sobre os efeitos maléficos da língua. Tiago iguala esses feitos a um pequeno fogo que incendeia uma floresta inteira, e é um membro que contamina todo o corpo. Então nós temos que tomar cuidado, realmente tomar cuidado com as nossas palavras, com aquilo que nós falamos. O versículo, porém, que mais tem me ajudado a lidar com os pecados da língua é Efésios 4, 29. O que ele diz? Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas só a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que transmita graça aos que a ouvem. Então nós precisamos entender isso, que se antes da gente falar, nós pensarmos se aquilo que a gente vai falar contribui de alguma forma, a gente evitaria bastante conversa sem, vamos dizer assim, sem produtividade. Vai edificar? Vai ajudar? É neutro, é uma conversa neutra que não... Então nós precisamos pensar sobre isso. Então, ao examinarmos Efésios 4, 29, observamos que não devemos permitir que nenhuma conversa corrupta saia da nossa boca. Essa conversa não se limita a palavrões e obscenidades apenas. Não precisa, eu não falo palavrão, eu não tenho palavras obscenas na minha boca, não falo palavras obscenas. Não é nem isso. Às vezes a pessoa não fala palavrão mesmo, não tem nenhuma palavra obscena na boca dela, mas às vezes ela fala coisas que não são palavrão, mas que
causam dano do mesmo jeito. Inclui todos os tipos de conversas negativas que mencionei anteriormente. Note a proibição absoluta de Paulo, nada de palavra destruidora. Ao estudarmos os pecados da língua, vamos começar por aquele que vem primeiro à nossa mente, fofoca. Fofocar é espalhar comentários desfavoráveis sobre alguém. Você viu? Não. Não. Quem te falou, viu? Né? Quando alguém vier te falar alguma coisa, você fala, irmão, você viu? Não, eu ouvi falar. Fala, então, Para por aí. para por aí, porque se você não, eu não vi. Se você não viu, e se a nossa conversa não vai ajudar, então vamos parar por aqui. Entendeu? Vamos parar por aqui. Se não vai ajudar, não vai melhorar a situação, então a melhor coisa que a gente faz é não falar, mesmo que seja verdadeiro. Por exemplo, às vezes a história acontece, então a gente precisa tomar cuidado com o que nós estamos falando, para que a gente na nossa conversa não venha causar um dano muito grande. Geralmente a fofoca é baseada em rumores, o que torna o pecado ainda pior. E um detalhe da fofoca: quem conta um conto aumenta um. Lembra daquela brincadeira do telefone sem fio? Quando a gente era menino, que tinha isso. Hoje o povo de hoje não brinca mais com isso não. Mas nós não tinha videogame, nós não tinha internet, nós não tinha nada. Então nós brincávamos mais com as coisas sem nada. Então a gente fazia 2 fileironas, e aí você pegava e entregava uma frase para a pessoa, o primeiro, aí ele tinha que ir lá no ouvido do outro, aí quando você chegava no último, a frase já tinha virado 2. E isso acontece com fofoca. Toda vez que alguém conta aquela história, ela aumenta um pouco. Então pare de fofocar. Parece que fofocar alimenta o nosso ego pecador, especialmente quando o comentário que passamos adiante é negativo. E o jornal fala que fofoca vende, sangue vende, morte vende. Você já reparou que ninguém compra uma revista ou um jornal se for de alguma coisa boa? O que vende mais? Sangue ou paz? Sangue. O que vende mais? Fofoca ou uma coisa verdadeira? Fofoca. Por isso que você vai ver aí os sites de fofoca na internet bombado, cheio de gente que quer saber o que o Neymar comeu, onde que o Neymar foi, quem que ele está namorando. Olha como é que o ser humano é tonto. O que vai mudar a vida do ser humano? Um bando de gente preocupado com o que está acontecendo dentro do Big Brother. Fala para mim, irmão. E aí tu perde tempo. Rapaz. Então é umas coisas assim sem sentido. Em algumas ocasiões revestimos a fofoca de santidade. Só estou falando isso porque quero as suas orações. Oh, dó. Exceto se você realmente está falando com uma intercessora ou intercessor de verdade, genuinamente, aí você fala, olha, estou pedindo a sua oração, é uma história. Mas essa história de você mascarar a fofoca de santidade, estou pedindo as suas orações, mas na verdade não é nada disso. Então revestimos a fofoca de santidade. Se descobrirmos algo negativo sobre alguém, devemos orar pela situação, mas nunca espalhar a conversa nociva. Além de dizer que tipo de conversa temos de abandonar. Efésios 4:29 nos ensina sobre o que é conversar. Devemos conversar apenas sobre o que edifica e dá graça aos que ouvem. Assim, quando formos tentados a fofocar, temos de nos perguntar: o que vou dizer irá destruir ou edificar a pessoa com quem falei? Bem próximo ao pecado da fofoca encontramos o pecado da difamação. Difamar é dizer falsidades ou distorções que prejudicam a reputação de alguém. Tem uma história antiga, mas muito antiga. Tinha um homem que fez um voto, ele fez um propósito com Deus de nunca falar nada de ruim de ninguém. E aí
toda vez que alguém vinha falar mal de alguém para ele, ele falava uma coisa boa daquela pessoa. Alguém vinha, o Ascioli é isso. Aí falava mal do Ascioli. Aí ele falava bem. Não, mas o Ascioli é bom nisso. Aí, só que as pessoas que estavam ao redor desse homem, eles começaram a ficar com raiva, porque todo mundo vinha falar para ele alguma coisa, ele sempre falava uma coisa boa. E aí um dia pegaram um cara que, tipo assim, não tinha como salvar o cara. Não tinha nada de bom, vamos dizer assim. E aí foram falar para ele, né, para ver se ele, o que ele ia falar. Aí falaram dessa pessoa e ela não tinha realmente muita coisa para ajudar a conversa dele, né? Aí ele falou, e aí, o que você vai falar desse homem? Aí ele lembrou um dia que ele viu o cara bebendo Coca-Cola. Ele falou, o que você tem para falar? Porque o cara realmente, o caráter dele não ajudava. Aí ele falou, rapaz, tudo que você falou aí, mas rapaz, ele toma Coca-Cola como ninguém. Então, o cara fez um propósito diante de Deus de não falar nada. De não falar nada. Quisera Deus nós fizéssemos um jejum, o próximo jejum vai ser não falar nada de ninguém. 40 dias, sem falar nada de ninguém. Então, difamar é dizer falsidades ou distorções que prejudicam a reputação de alguém. Tem uma história também de um homem que fez uma fofoca e depois isso causou um transtorno muito grande. Depois que o problema foi parar no tribunal, e aí chegou lá o juiz, pegou e o cara realmente, quando viu a gravidade da conversa que ele tinha feito, destruiu uma família, destruiu o casamento, a família, acabou com tudo. E aí foi parar no tribunal. Quando chegou lá, que ele foi confrontado com a verdade, que a pessoa que tinha inventado a história realmente viu a gravidade, ele pegou e falou assim para o juiz, senhor, Vossa Excelência, eu realmente errei e eu queria pedir perdão. O juiz falou, nós vamos parar hoje aqui a audiência e amanhã a gente volta às 9 horas da manhã. Aí ele chamou o rapaz e falou, pega esse travesseiro, eu quero que você vá lá naquele monte mais alto e eu quero que você rasgue o travesseiro, deixa o vento levar, depois você vai sair e vai pegar todas as plumas do travesseiro, vai colocar de volta dentro do travesseiro e amanhã eu te encontro aqui. Aí ele falou para o juiz, mas isso é impossível, depois que você rasga o travesseiro, o vento pode levar essa pluma mais de quilômetro. Ele falou, exatamente, você está pedindo perdão para ele, mas fazer uma fofoca de alguém, difamar alguém, é como você rasgar um travesseiro em cima de uma montanha. Por mais que você queira pegar todas as plumas, você não vai conseguir. E se você fofocou e difamou alguém, mesmo que você depois se arrependa, você não vai conseguir falar com todas as pessoas que ouviram aquela história a primeira vez. Quando você fala para uma pessoa, talvez até você consiga. Mas se você rasgar o travesseiro e contar aquela história para todo mundo, nunca mais você vai conseguir reverter isso. Então, difamar é dizer falsidades e distorções, nós já vimos. As campanhas políticas, por exemplo, são notórias por difamarem oponentes. Vamos arrumar alguma coisa que possa destruir a imagem daquela pessoa. E se não tiver, inventa. Um candidato atribui ao adversário uma postura baseada em afirmações fora de contexto ou em fato isolado acontecido há muito tempo. Sempre você tem que lembrar que a verdade tem 3 lados. O lado A, o lado B e a junção dos 2 lados. Quando eu vou resolver problema no gabinete que envolve 2 pessoas, eu ouço, vamos falar, marido e mulher. Ela chega, o marido chega com a mulher e eles estão com um problema. Aí eu ouço o marido, ouço a mulher e depois eu ouço os 2 juntos. Converso com os 2. Por quê? Porque a gente sempre olha a situação do nosso ponto de vista. Então você vai conversar com a mulher, ela vai contar a história dela. Se eu chamar o marido, ele vai contar a história dele. Então a verdade é metade da conversa de um com a metade da conversa do outro. Por isso que a própria justiça faz o que ele chama de acariação, que é colocar os 2 frente a frente para
realmente se ver onde é que está a verdade. Então, afirmações desse gênero têm o objetivo claro de criar uma imagem falsa, de destruir a reputação do outro. Será que os cristãos caluniam? Claro que sim. Caluniamos ao atribuir motivações erradas a alguém. Caluniamos mesmo sendo incapazes de ver seus corações. Por exemplo, você não sabe o que está no coração da pessoa e às vezes você está julgando aquilo que você está vendo, ou de saber de suas circunstâncias em particular. Se você não sabe do detalhe das coisas, você fala, obviamente você vai criar uma calúnia. Caluniamos ao afirmar que o outro não é um cristão de verdade. Essa frasezinha, né? Às vezes a pessoa na hora da discussão fala o quê? Você não é crente. Você não é crente não. Você não é convertido não. Conversas desse tipo. Porque ele não segue as mesmas orientações espirituais que nós, ou não praticamos as mesmas coisas, as mesmas atividades. Tá certo? Então, a língua é um membro que pode causar muitos problemas, muitos danos, muita coisa pode acontecer. Eu poderia contar aqui histórias para vocês de fofocas, conversas, difamações e calúnias que destruíram famílias inteiras, destruíram ministérios. Teve um caso lá em Cuiabá que uma moça acusou o pastor de abuso. Eu sei que a mulher do pastor falou: se você realmente teve alguma coisa com meu marido, eu quero te fazer uma pergunta, porque ele tinha uma pinta de nascença. Só que o que a mulher do cara não sabia, que ela tinha conhecimento dessa pinta de nascença. Aí ela falou: ele tem uma pinta assim, assim. Então, como era uma coisa muito particular do pastor, a mulher do pastor acreditou. Isso destruiu o casamento dele, os filhos dele. Isso é verídico, essa história. Por fim, ele foi expulso do ministério, e ele jurando diante de Deus para as pessoas que ele nunca teve nada com a moça. Muitos anos se passaram, mais de 20 anos. E aí essa menina teve uma doença muito séria, foi acometida de uma doença muito séria, e ela entendeu que aquilo estava acontecendo por causa da história que ela tinha. Aí ela procurou a mulher do pastor, os filhos, e falou que nunca teve nada com ele, que ela tinha falado porque ela gostava do pastor, e ela foi falar com o pastor e o pastor não quis. E aí? Como é que você faz 20 anos depois? Aí não ela... dá para pegar nenhuma pena. Então, não dá para pegar nenhuma pena. Aí o que aconteceu? Ela procurou a família, procurou o presidente lá da igreja, falou, aí foram atrás dele, pedir perdão. Mas já tá tudo estragado. Arrebentado. Aí ele falou assim: tá, agora o que vocês vão fazer? A família, 20 anos, ministério todo arrebentado, o que você faz? Olha para você ver como é que essas coisas são sérias. Né? São às vezes palavras que têm o poder de destruir muito. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Irmão, o resumo da ópera é o seguinte: se não vai ajudar, não vai acrescentar, não vai melhorar, então vamos guardar a nossa boca, guardar o nosso coração. Outro assunto que nós vamos tratar hoje é o mundanismo. Obviamente que a palavra mundanismo vem de mundo. A Bíblia é muito clara: ou você é amigo de Deus, ou você é amigo do mundo. Quem ama o mundo não ama a Deus. Quem ama Deus não ama o mundo. Isso é uma coisa que tem que ficar muito claro no nosso coração. Mas hoje nós estamos vivendo um evangelho onde as pessoas acham que elas podem servir a Deus e ao mesmo tempo estar no mundo como se nada tivesse acontecendo. A Bíblia fala que a verdadeira religião é
cuidar dos órfãos, das viúvas e se guardar incontaminado do mundo. Por quê, pastor? Porque o mundo e os valores do mundo não servem para nós. Por isso que a palavra igreja é eclesia, é o ajuntamento daqueles que foram tirados para fora. A palavra eclesia significa o ajuntamento daqueles que foram tirados para fora. Entende? Então presta atenção nisso. Se Deus já nos tirou do mundo, é porque os valores do mundo não servem. Só que existe hoje essa igreja liberal, essa igreja da hipergraça, que acha que você pode servir a Deus e servir ao mundo ao mesmo tempo. Então, hoje você nem consegue mais diferenciar quem é crente com quem não é crente. Antigamente ainda você conseguia, mas hoje está difícil, porque tem crente hoje que age igual ou às vezes até pior do que o cara do mundo. Então, mundanismo significa coisas diferentes para diferentes pessoas, né? Se você perguntar o que é mundanismo, você pode encontrar aí umas 10, 15 definições. Então, 2 textos bíblicos nos ajudarão a entender o conceito de mundanismo. Primeiro, abre aí para mim, 1 João 2, 15 e 16, em que o apóstolo nos exorta a não amar o mundo, descrevendo então as coisas do mundo como pecaminosas, desejos da carne, dos olhos e o orgulho dos bens. Acharam? Pode ler. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. As 3 expressões parecem indicar que João tem em mente desejos e atitudes que vemos hoje claramente como sendo pecado. No entanto, como estamos considerando o que chama de pecados mais aceitáveis ou sutis, há um texto de Paulo que nos leva a entender os aspectos aceitáveis do mundanismo. Então, quando a Bíblia fala assim, ó, que tudo que é no mundo é cobiça dos olhos, você leva alguma coisa da terra? Não. Mas a gente vive querendo ter. Cobiça dos olhos, soberba da vida. O homem mais rico que já existiu, só para você entender a riqueza de Salomão, ela foi avaliada por ouro, tudo que ele tinha, ela foi avaliada em 4 trilhões de dólares. O homem mais rico do mundo hoje é menos de 80% do que Salomão tinha. Então, o Salomão, esse homem multimilionário que já existiu na terra, quando ele está morrendo, ele fala o quê? Tudo é vaidade. O que é vaidade, pastor? Saco de vento. Vaidade no original significa saco de vento. Vaidade, de vaidade, tudo é vaidade. É como correr atrás do vento. Então, tudo que é no mundo, cobiça dos olhos, soberba da vida. E aí o crente vive preso nessa estrutura, preocupado com as coisas do mundo, não é? E ainda quer converter. Esses dias eu achei bonitinho, o pastor abriu um estúdio da igreja dele, de tatuagem. Bonitinho. O pastor lá, tem tatuador na igreja do pastor. Tem o irmãozinho, quando ele quer fazer uma tatuagem, nem precisa ir longe. Ele já tem lá os desenhos, né? Tudo lá à disposição da. É diferente. Não é, rapaz. O problema é que você pode hoje ser crente sem sangrar, sem renunciar. Hoje as pessoas elas querem ser cristãs, mas assim, sem a cruz. Como eu já disse, eu tinha um mentor no seminário, o pastor Renê. Ele fala, hoje para mim, muita coisa que eu conversava com ele naquela época não era muito claro, hoje eu entendo muito bem.
E ele falava direto, ele falou: filho, tire a cruz e tire sangue da igreja e você vai ter um clube. Então, vamos todo mundo junto, nos reunir. É uma grande sociedade filantrópica. Então as pessoas vivem. Aí ele falava para mim, ele falava assim: se você pregar a cruz, se você pregar sobre sangue, se você falar sobre tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me, as pessoas, por que antigamente as igrejas evangélicas não eram tão grandes? Porque era uma doutrina mais apertada, se cobrava mudança. Quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez. Então João Batista dizia: olha, quem matava, quem roubava, hoje não. Hoje você pode ser cristão e continuar prostituindo, você pode ser cristão e continuar traficando, você pode ser cristão e continuar adulterando, você pode ser cristão e continuar corrupto, você pode ser cristão e continuar vivendo a sua vida, porque é como se só que importa é o espírito, o que é corpo não tem problema, o que eu faço no meu corpo não atinge a minha alma e o meu espírito, são coisas separadas, e não é verdade. Então hoje, quando você cobra de alguém que ele mude de vida, porque eu nunca vi na Bíblia ninguém que encontrou com Deus e permaneceu igual. Saulo encontrou com Jesus, virou? Jacó encontrou com Deus, virou? Israel. Simão encontrou com Deus, virou? Pedro. José encontrou com Deus, virou? Barnabé. Me fala um homem que encontrou com Deus e permaneceu igual. Não tem. Então, como é que uma pessoa encontra com Deus e não muda? Nós vemos lá, por exemplo, quando Jesus está passando, que ele vê Zaqueu. Aí ele para e fala: Zaqueu, desce daí que eu vou ficar na sua casa. Aí depois que Jesus prega, ele fala: olha, eu vou pegar metade dos meus bens, distribuir aos pobres, e se eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. Jesus olhou e falou: hoje houve salvação nesta casa. A prostituta que encontrou Jesus foi liberta. Então você vai vendo na Bíblia que as pessoas que se encontraram com Deus, tiveram um encontro com Deus, elas mudaram. Mas hoje as pessoas estão pregando um evangelho mais ou menos assim: Deus te entende? Esse dia eu ouvi uma pregação bonitinha: Deus te encontra no meio da tua bagunça. Eu falei: vou ouvir esse tema, é muito bom o tema. Eu falei: vou ouvir, né? Um tema muito bom. Deus te encontra no meio da tua bagunça. Eu ouvi uns 3 minutos. Mas daquele jeito ali, todo mundo é crente, irmão. Porque a mensagem dizia só assim: Deus sabe que você é pecador, resumindo. E Deus sabe de tudo. Então, ele estava dizendo assim, que Deus, ele vai te amar independente de tudo. E isso é fato. Deus vai te amar independente de tudo. Mas só que Deus ama você o suficiente para mudar você. E quem muda, quem se converte, vai mudar. Conversão não é mudança de direção? Quando você está andando na rua e fala conversão à direita, conversão à esquerda, retorno. Meu irmão, toda conversão, ela implica em mudança de caminho. Você não, como é que eu me converti ao Senhor? Mudou o quê? Se você não muda, e muito, hoje nós temos uma igreja mundana. Hoje, se você, que nem eu já andei esse Brasilzão de meu Deus aí, a igreja de hoje é mundana, profana. Entendeu? É uma igreja profana, mundana. Porque a igreja, por exemplo, a onda das igrejas pretas. Por quê? Porque no mundo, teatros, cinemas e tudo é preto. Por quê? Porque favorece a iluminação. Então as igrejas foram lá e pintaram tudo de preto para poder. Agora as igrejas parecem teatros. Quem já foi num teatro sabe que é tudo preto. Cinema, tudo preto. As igrejas, tudo preto. Então você vai criando. Eu estava conversando com o Sonkiri lá, o dono da Sonkiri. Ele vende equipamento de som.
e vende equipamento de iluminação. Ele falou: pastor, de cada 10 clientes que eu tenho hoje, 8 são igrejas. Ele falou: antigamente, de cada 10 clientes que eu tinha, 9 para 9,5 eram clubes. Hoje não. Ele falou: os meus melhores clientes de iluminação são as igrejas. Então, se você não toma cuidado, porque é aquela história, não, mas a gente tem que modernizar. Nós temos que ser a igreja pós-moderna. Nós estamos na pós-modernidade. Irmãos, a Bíblia diz que há marcos que não devem ser arrancados. Não, sabe o que é? Que quando está tudo escuro, a pessoa tem mais liberdade de chorar, porque ninguém está olhando para ela. E as pessoas vão arrumando seus porquês para justificar determinadas coisas. Então, vamos falar aí de 3 áreas onde o mundanismo é muito forte. Dinheiro. Jesus foi categórico: ninguém pode servir a 2 senhores. Mateus 6, 24. A impressão é que na vida, muitos cristãos, o dinheiro está acima de Deus. Está errado? É mentira? Meu irmão, o dinheiro é por si só ruim? Não. Davi era rico, Salomão era rico, Abraão era rico, Isaac era rico, Jacó era rico, José de Arimateia era rico, Nicodemos era rico. O problema não é o dinheiro, é o que você faz com o dinheiro. O problema é se você é servo do dinheiro ou se você é senhor do dinheiro. E o problema do cristão com o dinheiro é que ele quer o dinheiro, mas ele não é senhor do dinheiro. Ele é servo do dinheiro, porque o dinheiro tem mais importância para ele do que Deus. Haja vista, por exemplo, que para ganhar dinheiro ninguém está cansado, mas para cultuar tem cansaço. Para ganhar dinheiro não tem dor, não tem nada, você dá um jeito, amarra, faz o que tem que fazer, mas para servir a Deus a gente vai arrumando desculpas. Para ganhar dinheiro não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, não tem horário, principalmente se o seu salário for muito bom. Aí o cara trabalha 18 horas por dia. Então a gente precisa pensar, a questão do dinheiro, por exemplo, o dinheiro por si só, ele não é ruim. Agora, o amor ao dinheiro é que se torna um pecado na vida de muito cristão. Conheço muito cristão que se ficar rico desvia. Conheço muito cristão que se ganhar bem desvia, esfria. Então nós precisamos entender: ou você ama o Senhor e serve o Senhor, ou você ama o dinheiro e serve o... E tem muita gente hoje indo para a igreja para ficar rico, porque a igreja vende bem essa ideia, que você vai ficar rico, porque Deus é o dono do ouro e da prata. Agora, se você tem dinheiro e sabe para que serve o dinheiro, meu irmão, aí você se torna uma grande bênção. Para que serve o dinheiro? Para servir a Deus, para adorar a Deus, para glorificar a Deus, para fazer a obra de Deus. Rapaz, você está feito. Mas não é isso que acontece. Haja vista que as pessoas que têm muito dinheiro têm uma dificuldade gigante de honrar a Deus com seus bens. A maioria das pessoas que têm somas muito altas de dinheiro não dizimam, não ofertam e não entendem que elas são administradoras de Deus. Então, esse é um grande problema. Aí a pessoa fala: pastor, eu tenho dificuldade de dizimar, de ofertar, porque eu ganho pouco. Mano, mentira. É mentira. Não, se eu ganhasse 100 mil reais, eu dava o dízimo. Não dá, irmão. Porque o negócio é dentro do seu coração. Quando você entende que o que você tem é para Deus, é de Deus, você entende, por exemplo, que o que você tem não é seu, pertence a Deus. Então o dinheiro ele pode ser uma grande bênção, mas uma grande maldição na sua vida. Quando Jesus fala assim que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu, o que Deus está dizendo? Você acha que o problema é o dinheiro? Não, é o apego ao dinheiro, é a segurança no dinheiro, é a prioridade dele, a paz dele, a alegria dele está relacionada e voltada para o dinheiro. Então, todavia Deus
e dinheiro não são duas escolhas equiparáveis, pois a Bíblia diz, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, é o amor. E por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se torturam com muitas dores. 1 Timóteo 6,10 fala sobre isso. Eu vou repetir para você. Davi era rico? Sim. Se você estudar a vida de Davi e as ofertas que ele dava para Deus, para a obra de Deus, você fica pasmo. Nem Salomão, que foi mais rico que Davi, conseguiu superar Davi em ofertas e coisas que Davi fez para Deus. Então o problema, que eu até falei esses dias num culto, quando o povo de Deus saiu do Egito, presta atenção, eles levaram todo o ouro, toda a prata do Egito, quando eles vão embora. Só que lá no deserto, em vez de pegar o ouro, porque Deus deu ouro por um motivo, quando eles chegassem na terra prometida, como é que eles iam fazer para começar? Como é que eles iam comprar as coisas, construir as coisas? Como é que eles iam fazer? Comprar madeira, comprar as coisas? Não, o dinheiro tinha uma finalidade. Mas quando chegou lá no deserto, o que eles fizeram com o ouro? Bezerro. Criaram um ídolo. Por exemplo, tem crente que compra um rancho e acabou, irmão. Tem crente que é o seguinte, se ele comprar um rancho, compra um jet ski, compra uma lancha. Não, até no começo ele vai e volta domingo 5 horas, 4h30. Mas chega uma hora que está tão bom, ele já não volta. Aí depois que ele não volta, ele só vai vir na ceia. E depois ele vai vir uma vez a cada 6 meses, olha lá. Se o dinheiro domina a nossa vida, quem perde somos nós, não Deus. Afinal, Deus não precisa do nosso dinheiro. Vocês já me ouviram falar isso 1 milhão de vezes. Quem está aqui comigo há 5 anos. Deus não precisa do nosso dinheiro, irmão. As pessoas têm o dinheiro e às vezes não sabem para que serve. Deus não precisa do nosso dinheiro não, irmão. Então, se você não entender isso, você vai achar que tudo gira em torno do dinheiro. E no mundo, tudo gira em torno do dinheiro. No mundo, meu irmão, tudo gira em torno do que você tem. Não é o que você é o que você tem. Então, se gastamos o dinheiro só em causa própria, nós acabamos como negligentes espirituais. Para que serve o dinheiro? Para a glória de Deus. Para que serve o dinheiro? Para fazer a obra de Deus. Para que serve o dinheiro? Para dar dignidade à minha família. Para que serve o dinheiro? Para eu ajudar as pessoas necessitadas que são colocadas no meu caminho. Quando Jesus falou da parábola do samaritano, ele fala o quê? Que no caminho encontraram um homem que foi roubado. Irmãos, você talvez, Deus não vai pedir para você salvar o mundo, mas Deus quer que você ajude aqueles que estão no caminho. Então, dinheiro é uma das áreas, por exemplo, que grita essa questão do mundanismo. Então, eu conheço gente, por exemplo, que ele acha que porque ele dizima e porque ele oferta, ele vai para o céu. Sério, irmãos, eu já tive uma ovelha que acha que porque ele era dizimista e ofertante, que ele podia fazer o resto tudo errado. Por quê? Porque na cabeça dele, o dinheiro e dizimar e ofertar na igreja suplantava todas as demais coisas. E não é assim não, irmão. Outra coisa que pega nessa questão do mundanismo, imoralidade. Em que sentido toleramos a imoralidade? De acordo com 1 Timóteo 2,9, as mulheres cristãs devem se vestir com modéstia e discrição. Tem umas irmãs aí, nós não temos na nossa igreja prática doutrina de uso e costume. Cabelo, joia, brinco, maquiagem, roupas, calça, saia, nós não temos. Porque a gente parte da premissa que uma pessoa convertida tem o Espírito Santo. E que o Espírito Santo de Deus vai falar que aquele ser humano, que aquela roupa não está boa. Então, meu irmão, qual que é o pecado do problema do vestir? É você despertar sentimentos que você não pode suprir.
Entendeu? Para que você está vestindo, está mostrando tudo? Qual que é a finalidade disso? Então a gente precisa pensar sobre isso. Portanto, digo aos leitores deste livro que se vocês simplesmente seguem a moda indecente de hoje, e tem muito cristão se vestindo muito feio. Eu poderia falar aqui 15 minutos para você de situações constrangedoras. Eu vou falar de mim, não vou falar nem dos outros, fazendo casamento de crente. Pelo amor de Deus, mano. Falar de mim, não falar nem do resto, vou falar de mim, de constrangimentos que eu já tive fazendo casamento de certos cristãos. Esse famoso tomara que caia aí, que não tem alça, não tem nada em cima. Se uma mulher magrinha, que não tem volume de seios, usar um tomara que caia, dá nada, irmão. Mas se uma mulher tem seios fartos e ela bota tomara que caia, eu já fiz um casamento uma vez que eu tive que fazer o casamento olhando para o teto da igreja, que era constrangedor. Pastor, for fraco. Não, é chato, porque não vai mudar a minha vida, quem eu sou por dentro, né? É um trem. Às vezes, não é o nosso caso aqui, graças a Deus a nossa poltrona é fechada, mas eu já vi igreja, a irmã senta, a calça sai da cintura e vai para o meio da popa. Aí a irmã gosta de uma calcinha fio dental, ou de tanga, sei lá o que, pronto, ó o rolo. Eu já tive igreja que o diácono, ou a diaconisa teve que ir lá, colocar um lenço, um manto lá, um pedaço de tecido na cadeira da menina, porque quando ela sentava. Então a gente precisa pensar sobre isso. Não, mas nós não, Jesus quer o meu coração. Não, para disso. A nossa vida inteira, que a gente veste, que a gente fala, tudo tem que estar relacionado. Porque tudo que a gente é expressa quem nós somos para Deus. Então, mundanismo com roupas. Então, tem muita coisa dentro dessa área aí da imoralidade. São mudanos, né? Cristão assistindo Big Brother. Ah, irmão, eu não sei se eu estou em outro planeta, mas cristão assistindo novela. Tem umas coisas assim, irmão, não é todo filme, toda série, tudo que a gente deve ver, não. A gente tem que tomar cuidado com isso também, porque isso aí vai minando. É triste dizer, mas essa forma de mundanismo continua aumentando, especialmente entre as mulheres. Minha segunda estratégia de defesa é Romanos 6, 21, e que fruto, ou seja, benefício, coleste das coisas de que agora vos envergonhais, pois o fim delas é a morte. Pergunto-me que benefício recebo, por me entregar um olhar cobiçoso, né? A resposta é nada mais que os prazeres fugazes do pecado, seguidos de sentimentos de vergonha e arrependimento. Homens, assumamos o compromisso de tratar desse aspecto do mundanismo em nossa vida. Sabe a história do diácono? Tinha 2 diáconos conversando, passou uma mulher muito bonita, com a roupa muito apertada. Aí o irmão, né? O irmão olhou e ficou: sangue de Jesus tem poder, misericórdia. Olha, o mundo está acabando. Irmão, é só tirar o olho. Precisa ficar olhando. Então, ó, no falar, no olhar. Olhou uma vez, ele virou Mas, de novo, já. Você já olhou, você já viu? Não está legal, né? Olha para o outro lado. E se nós fôssemos falar, por exemplo, de internet hoje? Eu vou repetir. Cada 10 homens dentro da igreja, 8 é viciado em pornografia. Isso é provado. É um teste que foi feito. Por quê? Porque ninguém está lá, né, no seu smartphone. Ninguém tem sua senha. Hoje o cara bota um fone aqui, ó. Então a gente precisa tomar cuidado com uma série de coisas. Por exemplo, ninguém está bem domingo e cai na segunda. Às vezes a imoralidade entra na vida da pessoa através de conversas, de filmes, de séries, de vídeos,
de grupos de WhatsApp. Fizeram um grupo de WhatsApp do pessoal que serviu comigo em 1990. Pô, achei legal pra caramba, porque tinha muitos dos caras lá que eu nunca mais vi. E todo mundo foi se achando e colocando. Cara, eu fiquei 3 dias e saí. Eu falei assim, cara, vamos fazer 2 grupos. O grupo sério, que quer realmente ver quem é quem, onde está. E faz o grupo dos besterol da vida aí. Que aí você escolhe, né? Mas não fizeram. Aí eu fiquei 3 dias, falei, ó pessoal, desculpa aí, saí do grupo. Porque grupo de WhatsApp hoje é outra obra do inferno. Se você não tomar cuidado, mina a tua moral. Outra coisa, idolatria. Esse aspecto do mundanismo também precisa de algumas explicações. Por quê? Porque há um foco muito grande na questão das imagens. Não, mas não é só imagem que é ídolo, não, hein? Você pergunta hoje para um crente, quem é o teu ídolo? Fernandinho. Sério mesmo? Qual a base bíblica que nós temos para dizer que você tem um ídolo? Meu ídolo é o Fernandinho. Meu ídolo é o padre Fábio de Mello. Meu ídolo é o... Ídolo? Idolatria não é. Tem gente que tem ídolo no time de futebol. Ah, pastor, não é. Tem jogo do seu time e culto. Não vou assistir o jogo. Ídolo. Jogo da Copa do Mundo. Tem culto, tem jogo do Brasil. Não vou. Ídolo. Então, ídolo não é só a imagem. O cara, a imagem do santo. Não, filho, ídolo é qualquer coisa que você coloque no lugar de Deus. Ou qualquer coisa que você preste culto. Não, eu não presto culto pro meu time. Então vai estudar o que é culto. Quando eu me converti, eu torcia para um time. E o meu time jogou e ganhou e eu quase morri de alegria. E na hora que eu estava terminando, a adrenalina estava baixando, o Espírito Santo falou para mim assim, você nunca ficou assim por minha causa. E eu chorei demais aquele dia e fiz um propósito comigo. Eu nunca torci nem para o Brasil. Eu falei, se algum dia eu viver aquele êxtase que eu vivi ali, torcendo para o meu time, num culto, eu me dou o direito de voltar a torcer por algum time. Irmãos, aqui às vezes a equipe do louvor está convidando, igreja adora. É um bando de mundo. Bate palma. Mas se o cara estiver assistindo um jogo, meu Deus do céu, é uma coisa linda de ver. Isso é idolatria. Esse aspecto mundanismo também precisa de algumas explicações. Claro que não adoramos ídolos de madeira, metal e pedras, né? Porque nós somos cristãos, crentes, protestantes, nós não nos dobramos às imagens das senhoras da vida. Mas tem muito crente aí, irmão, idolatrando cantor, idolatrando pregador, idolatrando igreja, idolatrando gente. Então, como dizem aí, são os ídolos do coração. Nesse sentido, o ídolo é qualquer coisa que valorizamos tanto que acaba drenando a nossa energia emocional e mental, os nossos recursos e tempo. Tem homem que torna a mulher dele o ídolo dele, tem mulher que torna o marido dela um ídolo, tem pais que tornam seus filhos ídolos. Você está pensando que ídolo é só eu não me prostro diante de imagem? Não, tem muito cristão com ídolo. Quem vai pregar? Idolatra homens. Hoje nós temos pastores e cantores, artistas, celebridades, seguidos por milhões de pessoas no YouTube, no Instagram. Isso é ídolo. Quem deve assumir o trono do nosso coração? O Senhor. Então pode também ser qualquer coisa que fique acima do nosso relacionamento com Deus ou com a família. Vou repetir. Pastor, eu fiquei 10 horas assistindo a série. Você já ficou 10 horas orando? Porque se você nunca ficou 10 horas orando, irmão, não se dê a liberdade de ficar 10 horas assistindo uma série. Se você nunca ficou 10 horas com Deus, não cometa o equívoco de achar que está... Pastor, mas assistir uma série não é pecado. Não é a questão só do que você está assistindo.
é do tempo desperdiçado numa coisa que não vai mudar absolutamente nada na sua vida. Então, o mundanismo envolve uma visão distorcida do dinheiro, da administração do dinheiro. O mundanismo envolve a questão da imoralidade. Eu vou explicar para você. Não pensa você que uma pessoa cai moralmente da noite para o dia. Ela vai sendo minada por uma série de coisinhas que vai minar ela no decorrer da vida dela, e de repente ela cai numa cilada que ela não vai conseguir falar não. Porque na verdade, aquilo que o homem pensa você alimenta a tua mente, e aquilo vai acabar reverberando nas suas emoções, nos seus sentimentos e no seu comportamento. Por isso que o Salmo 1 é muito claro. Bem-aventurado o homem que não se detém no caminho do pecador, que não se assenta à roda do escarnecedor. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Então você tem que tomar muito cuidado, porque senão... Amém? Então vamos encerrar nossa aula. Semana que vem nós vamos encerrar esse estudo sobre pecados intocáveis, e aí nós vamos começar um estudo sobre louvor e adoração, segundo a visão que Deus me deu para as igrejas que eu pastorei. A minha briga com o Ministério de Louvor em todas as igrejas sempre foi a mesma. Não há artistas na igreja. Você não existe para cantar, para tocar na igreja. Cantar, tocar e dançar, teatro são expressões que você pode ter de adoração e louvor. Então, se você não entender o que é você ser um ministro de louvor, todas as pessoas que estão no altar são ministros de louvor. Não é só quem está dirigindo o louvor e o culto, não. Então nós vamos estudar, sem ser nessa terça, na outra, sobre o ministério de louvor, para que a igreja inteira entenda a visão. Porque senão vai ser só um show. E Deus não está procurando artistas. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Vamos ficar em pé? Pai, nós queremos orar. Obrigado por esse tempo. Livra-nos, ó Deus, dos pecados da língua, e livra-nos, ó Deus, de amarmos o mundo e as coisas que tem no mundo. Dá-nos sabedoria, discernimento, que o Teu Espírito Santo possa nos ensinar, nos ajudar a cada momento da nossa caminhada, da nossa vida. Nós oramos e pedimos esta bênção em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude. Leva-nos ao nosso lar em paz e em segurança, em nome de Jesus Cristo. Amém? Quinta-feira, culto de oração, 7 horas da noite. Deus abençoe a todos.